Eu vou fazer uma pequena revisão aqui. Eu acho que tem alguns conceitos que eu mesmo me atrapalhei, e o fato da gente não estar trabalhando presencialmente dificulta que a gente esteja experimentando com uma câmera comum, né? É, Esse modelo de câmera que vocês estão vendo aqui, eu vou passar o link, eu baixei do arquivo Polyheaven, é um modelo gratuito, bem legal. Depois eu vou compartilhar esses arquivos com vocês, como eu compartilho, mas vocês podem ver outras coisas lá. É, e, infelizmente, eu não tenho muito como manipular essas câmeras, então eu estou utilizando o Blender aqui como um artifício de demonstração, tá? A gente tem uma câmera aqui, se eu não me engano, parece que é uma Leica, eu não sei exatamente o modelo. Não, uma coisa alemã aqui, não sei, tá? O legal é que ela tem uma boa composição, ela veio blocada, mas eu consegui separar em partes e, por exemplo, eu consegui separar a lente. Ela não vem com esse filmezinho dentro, não, mas eu modelei o filme para exemplificar, né? Então, essa é uma câmera analógica, ela não é uma câmera digital. Se fosse uma câmera digital, em vez de ter um filme ali dentro, aqui eu representei um filme só com três, né? Mas na verdade ele é uma bobina que enrola bem mais poses, né? Normalmente quando eu comprava isso era um filme de 36 poses, né? Então você tinha 36 janelinhas dessa e ele vinha numa bobina enrolado e a câmera ia puxando essa bobina na medida em que você ia tirando as fotos. Como eu disse, esse filme não veio com a câmera, só fiz um modelo para poder ilustrar aqui para a gente. Então, aqui é a lente, fechando, né? Essa lente, se vocês olharem aqui, ó, é uma lente 50mm, ela é uma lente fixa, certo? Ela não é zoom, ela não altera a distância, a percepção da distância, né? O enquadramento do que você vai fotografar, porque ela é uma lente fixa, 50mm, tá? Sendo 50mm, isso está dizendo que quando ela está focada no infinito, o ponto onde os raios se cruzam dentro da lente está a 50mm ou 5 centímetros do sensor. Honestamente, eu não sei o quanto de vocês vai ficar isso na cabeça para vocês decorarem isso. Também não está me interessando o decoreba da história, está me interessando muito mais uma compreensão global, tá? Então, aqui na lente também a gente tem algumas outras informações, ó. A gente tem aqui, ó, opa, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. O que seria essa numeração? Alguém tem ideia? Abertura, exatamente, Cleiton. Então, ela está aqui com esses números. Esses números são quebradinhos, porque eles são em função de raiz quadrada de 2, porque é a medida da área e tal. Então, tem uma razão para ser esses números todos quebradinhos assim. Mas o que a gente sabe é que eles medem a abertura e quanto menor, né, é o que a gente chama de número F, quanto menor eles são, mais aberto o diafragma da lente estaria, tá? Então, normalmente o diafragma fica depois dessa lente final aqui, tem uma lente final aqui no fundo do tubinho. Diafragma não tem, nessa lente não tem a representação do diafragma, seria interessante da gente ver, mas ele ficaria atrás dessa última lente aqui, tá? Desse último vidro. A luz entra por aqui. Aqui a gente tem também algumas nomenclaturas que são típicas. A gente tem 46, que é o diâmetro. Não sei se vocês já viram essas lentes, mas vocês veem que tem uma rosca aqui, tá vendo? É super bem detalhado esse modelo. Tem uma rosca, e nessa rosca, deixa eu ver se eu tenho por aqui, eu acho que eu não tenho. A gente encaixa filtros circulares, você atarracha. E a gente compra esses filtros para o tamanho da rosca. Nesse caso, ele está indicando aqui que ele tem 46 milímetros de diâmetro. Isso daqui não é os 50 milímetros da distância focal.
é o diâmetro do filtro que a gente atarracha aqui. Ah, para que filtro? Às vezes é um filtro simplesmente para proteger a lente de arranhões. Geralmente se usa para isso o que se chama de um filtro ultravioleta, que é um filtro absolutamente transparente que diminui um pouquinho a incidência de raios ultravioleta e afeta muito pouco a imagem, às vezes produz uma imagem de paisagem à distância assim, mais limpa e tal. Ele é basicamente um filtro barato que se compra para proteger o vidro da lente de arranhão e de poeira. Então, você atarracha aqui um filtro ultravioleta. Nesse caso dessa lente, ela está indicando 46, tá? Além disso, você tem essa marcação aqui de quem é o fabricante, ou seja, fizeram um modelo bem realista e tal. E eu tenho uma anotação aqui, ó, 1 para 1.4, que é a abertura, né? É o F, a abertura máxima da lente. Isso significa que é uma lente super luminosa, é difícil achar lente 1.4, é uma lente que abre bastante, tá? E aqui também tem a anotação de 50 milímetros, tá? O fabricante da lente tá aqui, é Leica, que é uma fabricante super conceituada de ótica internacional, né? Aqui a gente tem uma medição em pés. Essa medição aqui é a medição do foco, tá? Porque você consegue, se você tiver uma... e você tem o foco medido em pés e em metro, tá? Essa marcação aqui, não sei se vocês estão visualizando, é infinito, tá vendo? Bom, então, veja, o filme está aqui, tá? A ótica, ela existe para projetar uma imagem sobre o filme que está no meio aqui. De novo, se eu tivesse com um sensor digital, não haveria esses sensores do lado, só existiria esse meio aqui mais escuro, né? E você vê que ela fica bem próxima aqui. Aí, vou botar a câmera de novo aqui, tá? Então, sem a lente, meu filme ali dentro, tá? O que é que existe na câmera? Na verdade, eu não representei aqui o shutter, né? A cortina, o obturador, que é um dispositivo que fica aqui na frente. Vacilei, mas não deu tempo, fiz isso em cima da hora. Mas agora que eu me toquei que faltou a cortina. O filme não fica exposto, ele fica atrás de uma cortina, parece uma guilhotina, que abre e fecha. E o controle de temporização fica na câmera. Isso é interessante, gente. A abertura, normalmente, é uma propriedade da lente, certo? Ela está no corpo da lente, o diafragma está no corpo da lente, tá? Não é necessário, você pode ter a ótica de outro jeito, você pode até ter coisas que não tem separação entre câmera e lente. Mas quando você tem uma câmera que destaca a lente, a abertura está na lente, ok? E a velocidade, ela está no corpo da câmera. Então aqui a gente tem, ó, a marcação de velocidade, isso aqui indicando a divisão de segundos. Então, 25 seria 1/25 avos de segundo, 100, 1/100 avos de segundo. Então, isso é a marcação de velocidade. Essa alavancazinha aqui, alguém sabe para que serviria? Para passar o filme. Exatamente. Você batia a foto, para poder fotografar, você tinha que passar de novo. Se você batesse 2 vezes no mesmo lugar, a imagem ficava superimposta, né? Ia aparecer 2 imagens no mesmo lugar e tendia a queimar, para ela ia ficar super luminosa, porque as luminosidades se somariam, né, das 2 exposições. Normalmente, inclusive, essa alavanca, quando você passa, ela arma o disparador. Você não consegue disparar 2 vezes sobre um filme que já foi disparado. Então, o disparador, inclusive, essa pecinha aqui de metal aqui, meio de alumínio e tal. Então, ele só permitia ser pressionado quando você passava o filme. Então, você vai e batia, né? Aqui é a sapata para colocar o flash. Veja que essa câmera ela não é reflex, tá? Ela não tem aquele bojozinho aqui em cima onde teria um prisma. Essa é daquelas câmeras que eu disse que você visualiza olhando pelo lado. Você visualiza aqui e o que você está visualizando está entrando por esse espelho aqui, certo? Ela até tem outros espelhos que, objetivamente, eu não sei para que serviria. Eu não conheço esse modelo de câmera, mas ele está dizendo aqui que isso aqui seria o flash, isso aqui seria
alguma luz, não faço ideia do que seja esses dois. Mas esse daqui é onde você mirava para ver o que é que você estava enquadrando, e o que você estava vendo era daqui, e não o que estava vindo da lente. Ou seja, não há nenhum esquema de prisma aqui para a gente visualizar o que estaria vindo pela lente. Certo? Não sei o que seriam essas outras coisas. Isso aqui é interessante. O ISO, numa câmera analógica, ele não tem nenhuma relação física com a câmera. Então, você simplesmente comprava um filme de ISO 100, ISO 200, ISO seja lá quanto for, e registrava aqui, dizia, só para saber que filme é esse que você comprou. E antigamente não chamava de ISO, como hoje chama de ASA. Mudou, porque ASA, American Standard Association, ISO era International Standard Association, um negócio assim, certo? Mas isso não afetava em nada o controle da câmera absolutamente manual, tá? Quando as câmeras começaram a ter algum controle de exposição, isso passou a afetar. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Vamos colocar de novo a lente. O que eu quero mostrar para vocês aqui fisicamente é onde é que eu conto 50 milímetros, tá? Então vamos lá. Vou até tirar a câmera e deixar o filme, tá? Então, quando eu digo 50 milímetros, eu estou dizendo que os raios estão se cruzando dentro da lente a 50 milímetros do filme. Então, 50 milímetros do filme. Beleza. Eu mesmo fui ocultando as coisas nas camadas e não estava localizando, tá? Então, vamos lá. Então, este pinguelinho aqui, ó. Desculpe se isso é ofensivo. É só um bichinho aqui no meio da lente. Ele está marcando a distância de 50 milímetros a partir do filme, tá? Então, 50 milímetros. Então, ele está dizendo, e aqui eu tenho a representação da câmera do Blender, que neste ponto aqui é que há o cruzamento dos raios que vem da cena, certo? Ou melhor dizendo, ó, tá dando para entender essa representação aqui? Ou seja, este é o cone da imagem que está sendo capturada, e este é o lugar onde os raios se cruzam. Está dando para visualizar isso aqui? E justamente por se cruzar, a imagem vai ser representada de cabeça para baixo, invertida e virada pelo avesso também na lateral e na altura no filme. Ela vai ser fotografada de cabeça para baixo, como também acontece nos nossos olhos. Ou seja, também nos nossos olhos existe um cruzamento de raios e a imagem é invertida. Este ponto aqui, onde há o cruzamento, é o que nós chamamos a distância focal, tá? E ele acontece dentro da lente, ó. A 50 milímetros do filme, ou do sensor. Beleza? Então, quando nós nos referimos à distância focal, é uma característica da lente, uma característica óptica da lente, que diz que os raios se cruzam num determinado ponto, e este ponto ele é medido em milímetros afastado da superfície onde vai haver a formação da imagem. Se nós lembrarmos da câmera escura, certo? Esse lugar é o pontinho, o furo, através do qual a luminosidade está entrando na caixa. Tá? Não há uma lente ali, há um pontinho, um furinho na parede. Esse furinho da parede é onde os raios se invertem. Quando a gente tem uma lente, em função, se eu mostrar aqui para vocês, aqui eu tenho várias representações de lentes. Na verdade, uma lente não é uma única lente, ela é um composto óptico. Então, você tem lentes que vão conduzindo a imagem para ela se formar num determinado ponto. Tá?
essas estruturas curvas aqui dentro. Antes de eu entender profundidade de campo, eu preciso entender o que é campo, tá? Em fotografia, nós chamamos de campo tudo que está dentro dessa pirâmide, certo? Tudo que estiver dentro dessa pirâmide vai existir na imagem. Então, por exemplo, se eu criar uma bola aqui, pegar uma... Essa bola, ó, aqui é a vista da câmera, certo? É o que a câmera está vendo. Essa bola está dentro do campo, certo? Campo é justamente essa pirâmide imaginária que determina o que é visível. E ela é formada a partir do ponto em que o foco se forma até a dimensão do filme, tá? Então, se você cruzar essas linhas, você vai ter esse cone daqui. E isso é matemático, tanto que eu consigo copiar matematicamente pela milimetragem a câmera do Blender para fazer isso. Então, ó, se eu representar isso daqui, veja, opa, quero mexer a bola. Aqui ainda está dentro do campo, tá? O que acontece quando o meu elemento fotografado ele sai do campo? Ó. Parte dele aqui está fora de campo. Não, ele não está fora de foco, João. O termo aqui não é foco, o termo é campo, campo de visão, tá? Não tem nenhuma relação com foco isso daqui. Por exemplo, eu estou representando aqui, a bola está nítida. O foco é nitidez. É se a borda dos elementos está esfumaçado ou se está preciso, detalhado. No momento aqui está tudo em foco, tá? Não estou falando de foco. Mas está dando para perceber que parte da bola está fora do enquadramento. Se eu renderizar aqui, ó, ela vai ficar uma parte fora. O nome disso é fora de campo. Exatamente, fora do campo de visão, tá? Como é que isso é representado? Ó, matematicamente está perfeito. Ó. Vou botar ela mais para dentro aqui que vocês vão ver. Porque o campo se projeta para infinito, né? Assim, ele abriria aqui. Ó. Então, parte dessa bola está fora de campo. Literalmente fora de campo. Ó. Então, o campo é o enquadramento, mas esse enquadramento ele é algo que se abre, tá? Ele é algo tridimensional no espaço, tá? Ele não é, ele vai formar evidentemente uma imagem plana. Por exemplo, eu aqui, ó, eu não sei o que é que vocês estão vendo aí, porque às vezes isso faz diferença, mas eu, do forma como estou me vendo, parte da minha cabeça aqui está fora de campo, certo? Assim como o meu braço esquerdo. Minha mão esquerda entrou em campo, saiu de campo. Minha mão direita está fora de campo, entrou em campo. O campo da imagem do celular é definido esse enquadramento, mas ele é algo prismático, tá? Ele é algo... Tanto que se eu fizer um movimento aqui para manter... Ó, eu estou me aproximando da lente aqui e eu estou enviesando o movimento. Vocês podem fazer essa experiência, tá? Então, se eu tirar completamente a bola de campo, na prática, olha o que está acontecendo. Eu estou tirando ela desse cone. Ou não é exatamente um cone, é mais uma pirâmide mesmo. Certo? Então, antes de falar de profundidade de campo, eu não tinha definido para vocês o que é campo, campo de visão. O campo de visão é este enquadramento produzido pela convergência das linhas da imagem sobre o sensor, né, a partir da inversão na distância focal, no ponto focal que está dentro da lente. Tá? Então, na prática, se a minha bolinha ela está fora, eu não consigo fotografar ela porque ela está fora de campo.
Ok, gente? Então, nessa proximidade da lente, ela está fora do campo, mas se tivesse mais longe, ela apareceria dentro do campo. Ok? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos representar aqui, tá? Deixa eu botar ela aqui dentro de campo. Está dentro do campo. Se ela estiver mais afastada, mais ainda, ó, ela ainda está dentro de campo. É porque eu teria que crescer aqui ó, mas na verdade eu teria que crescer, só um minutinho. Eu teria que crescer dentro do centro, tá? Ó, se eu for projetar, se projeta ao infinito essa geometria, certo? Então, ela está em campo. Ah, e se eu tirar ela de campo? Vamos ver se a geometria... Vou fazer o mesmo experimento, só que ela está longe. Ó, vou pegar ela aqui e vou jogar ela meio para fora de campo aqui à distância. Olha o que acontece agora. Certo? Então, essa coisa imaginária que eu fiz aí, o frustrum, a representação do frustrum, ela se projeta para o infinito. O Blender, a câmera do Blender é uma representação disso, gente. Isso é que é legal, para quem tem interesse no 3D. E em programas que representam 3D, como Unity, Unreal, a câmera representa o frustrum. Onde está a câmera aqui? Ó, a câmera do Blender. Vou apagar o frustrum agora. Ó. Ela, na verdade, ó, a origem dela é representada pela distância focal, certo? Pelo ponto focal. Se eu tiver com a lente de novo, cadê a lente aqui? E a câmera. Veja que a câmera do Blender, ela não vai estar dentro da câmera física. A origem dela correta é o ponto focal, que ela é virtualmente dentro da lente. Isto daqui é a representação correta da câmera, certo? Então, lente, câmera. O filme, na verdade, não existe virtualmente, mas a câmera existe. E a câmera, ela tem exatamente o mesmo formato, tá? Do frustrum. Eu tive que, para fazer a câmera ter o mesmo formato, exatamente o mesmo formato, eu tive que deixar a imagem renderizável na proporção do filme. O filme ele não tem uma proporção 16:9, que seria o padrão do render do Blender. Então eu tive que adaptar aqui o render para 1920 por 1280, que é proporcional à largura do filme e à altura do filme, que é 36:24. Então, fazendo uma matemática, esta seria o render correto para representar o que era o filme analógico, a área do filme analógico. Tá? Mas isso é um detalhe mais técnico. Eu posso também, no Blender, na propriedade da câmera, representar a extensão do frustrum simplesmente dizendo o tamanho da câmera. Isso não está afetando a imagem, isso só está afetando a representação e está me dizendo o que é que está dentro e o que é que está fora de campo. Ó, a imagem continua a mesma, isso não afeta nada da imagem, mas isso representa o campo. Então, eu estou introduzindo para vocês o termo campo e agora eu vou introduzir o conceito de profundidade de campo.
Na sexta-feira, eu saí procurando vários filminhos de profundidade de campo para jogar para vocês. E muitos deles eu achei que tinham alguns termos complicados para o uso complicado. Por exemplo, eles definiam a profundidade de campo a partir do termo área. É a área da imagem em foco. Não é bom área, porque a área é uma descrição bidimensional. A área, na verdade, é a área, seria uma boa definição do campo, né? Então, todos esses objetos aqui, eles estão em lugares diferentes da área da imagem que vai ser gerada, certo? Mas em termos de profundidade, ou seja, de distância em relação à câmera, eles estão à mesma distância. Ó. A câmera está aqui e essa é a distância. Eles estão à mesma distância do foco. Eles estão à mesma distância eles estão na mesma profundidade, digamos assim. Porque quando a gente fala da profundidade, é entrando pelo cone, certo? Indo ao infinito, digamos. Então, em termos de profundidade, eu posso agora pegar duas bolas e botar para trás aqui. Em termos de área, a área é a mesma, a área aqui de bidimensional. Mas em termos de profundidade, em relação ao campo, essas estão mais próximas, essas estão mais distantes, estão mais profundas no espaço. Ok até aqui, essa ideia de profundidade, que a profundidade ela é entrando na imagem? Bom, aqui, gente, eu tenho dois modelos, dois bustos de pedra que eu vou fotografar, tá? Se eu fizer o teste aqui com a câmera do Blender, vocês vão ver que os dois estão em campo, apesar do topinho desse e da basezinha estar fora de campo, tá? Dá para ver aqui, ó, corresponde exatamente à geometria da imagem, ao topo da cabeça e a base aqui está relativamente fora de campo, enquanto que aqui está dando para ver exatamente isso pela própria câmera do Blender, tá? Porque a câmera está alinhada com a geometria que eu estou discutindo com vocês. Então, vou representar agora para vocês aqui a profundidade de campo, tá? Para eu representar a profundidade de campo, eu vou alterar aqui no Blender a função Depth of Field, que é uma simulação. Então, eu botei Depth of Field, ativei. Por enquanto não apareceu nada, porque eu estou com a abertura muito fechada, F22. F22 é muito fechadinho. Isso significa que eu tenho um foco bastante profundo, tá? Então, este objeto aqui é o ponto focal, tá? Essa marcadorzinho aqui. Vamos botar ele aqui. Profundidade de campo, ela é representada pela diferença para fora e para dentro dos objetos que estão em foco a partir de um determinado ponto, de ponto do foco, tá? Veja que esse ponto não é o ponto focal da lente, tá? Esse é o ponto de foco da imagem. Foco aqui no sentido da nitidez. Eu vou exagerar de novo, como eu fiz na vez passada. Ó, eu botei, vou respeitar a representação da câmera, 1.4, que é o máximo que essa câmera consegue, tá? Gente, dá para perceber aí, as imagens estão em foco ou estão fora de foco? Fora. Fora. E agora elas continuam, o campo não foi alterado, certo? Se eu pegar aqui e no ajuste do anel de foco, eu colocar o foco sobre o primeiro cara,
sobre o olho, que é o lugar certo de botar o foco quando a gente está fotografando o rosto. Ó. Veja, este cara está em foco, mas veja que até a orelha dele está desfocada. O olho está em foco, mas a orelha está desfocada. Por quê? Porque é super aberto. Então, quando eu tenho uma lente super aberta, a profundidade do campo, ou seja, a extensão profunda até onde o foco vai, é curta. Profundidade de campo curta aqui, eu tenho que olhar de lado. Ó, veja. Vou duplicar até aqui. Entre a... Vou botar aqui do lado. Ó. Entre o olho e a pontinha da orelha, a pontinha já está fora de foco. Certo? Porque a distância entre esses dois pontos é a profundidade de campo. Então, a profundidade de campo, a extensão profunda do campo que está em foco é pequena. Por quê? Porque está muito aberta. Esse é um dos complicadores, porque as coisas são invertidas. Quanto mais aberto, mais estreitinho é a profundidade de campo. Veja que isso não tem a ver com a área frontal, tem a ver com a profundidade, certo? Por isso que eu evitei compartilhar com vocês vários vídeos que estavam falando de área, é profundidade. Se eu mudar a abertura, vamos botar aqui... Só uma dúvida. Nessa condição, a gente diz que na condição que você está, você tem uma baixa profundidade de campo ou uma grande profundidade de campo? Baixa. Baixa. Esse é o problema, porque essas coisas atrapalham, porque, por exemplo, a gente fica pensando assim, muito desfoque. Ah, então a profundidade de campo é grande, porque está desfocado. Não, é o contrário. É o contrário. Certo. A profundidade de campo indica quanto está em foco. Quando eu tenho pouca coisa em foco... É baixa a profundidade de campo. É baixa, pequena, tá? Então, vamos dizer aqui que eu vou aumentar para 16. Ó, mais coisa aqui está em foco. A imagem lá atrás não está completamente em foco, mas deixa eu trazer ela para frente um pouquinho. Ó, aqui ela está em foco. Significa que, olhando para trás, ó, ao fechar a abertura, a profundidade de campo aumentou, certo? A partir do lugar que está focado, que continua sendo esse da frente aqui, o olho da primeira estátua, a segunda estátua agora já está mais em foco. Essa simulação do Blender é para desfocar, então não tem uma precisão ótica. Possivelmente com 16, a essa distância, estaria em foco, beleza, tá? É que eu tenho que dar uma exagerada, botar 22 para a coisa ficar bem em foco, como deveria. Tá? Mas então, se eu tenho a primeira estátua em foco e eu afasto na profundidade do campo a segunda e eu mantenho o foco, se continua em foco daqui para cá, a profundidade é grande, certo? E eu vou conseguir profundidade de campo fechando a abertura da lente, que é um número também invertido. Então, F22 é bem fechadinho. Se para as coisas estarem em foco eu tenho que juntar muito, ficar um coladinho no outro aqui, cabeça sobre ombro, eu tenho uma situação em que a profundidade de campo é pequena. E isto é usualmente produzido por aberturas grandes. Tá? A abertura é tão violenta aqui que até a orelha desfoca. Isso se torna muito difícil de fotografar assim, se você não tem foco automático, porque você tem que estar o tempo todo fazendo pequenos ajustes para disparar, porque o próprio movimento da sua mão tira as coisas de foco. Quando a gente está trabalhando em computação gráfica, como é o exemplo, isso é uma simulação, porque não tem ótica, tá? Essa câmera virtual aqui, essa laranjinha, ela é uma representação matemática. Como a ótica ela é um campo da física, e a ótica ela é matematizável, certo? Então é possível matematizar, é possível gerar imagens em computação gráfica a partir desse ordenamento, reproduzindo a matemática
da física, ótica e tal. Porém, esta representação do Blender, ela vai até certo nível, porque eu não tenho, por exemplo, as distorções da lente, ele não está, de fato, passando por lentes de vidro e tal. Então, a representação ela é parcial. Ela é basicamente uma tentativa de eu representar esse desfoque da profundidade, que é muito legal. Certo? E pode ser utilizado para várias outras representações de 3D, por exemplo. Então, eu tenho uma câmera aqui, certo? E essa marca essa marca amarela aqui é onde está o foco, certo? Quando eu olho para a câmera, você está dando para perceber que essa luminária que está aqui, onde está o foco, está focada, mas lá atrás o livro, a parede, a segunda lanterna está desfocada, está fora de foco. Tá? Esta é uma relação que tem a ver com a profundidade de campo. Ela está desfocada porque ela está mais afastada do foco. E eu estou usando uma abertura grande na imagem. Tá? De novo, se eu fechar a abertura, o Blender vai me permitir simular uma ampliação da profundidade de campo. Então, ó, vamos observar aqui, eu não vou mudar o ponto de foco, eu vou fechar a lente, botar 22. Ó. Tem foco lá atrás agora, certo? Vou exagerar aqui, botar bem aberto, vou botar 0,3, o que nem existe fisicamente. Dá para ver que o próprio livro, ó, essa parte aqui está em foco, aqui ficou fora de foco já, é aquele fenômeno da orelha, né? A própria lanterna, você tem uma parte aqui, esse ponto está em foco, mas a parte aqui já começou a desfocar e lá atrás está bem borrado. Quando eu vou abrindo, desculpa, quando eu vou fechando, 2, ó, vai melhorando muito essa relação lá atrás. 8, 11, nem preciso chegar a 22. 22 normalmente é o mais fechado que você consegue ainda produzir uma imagem. Eu nunca vi mais do que f22, tá? Numa câmera. E o mais aberto que eu já vi foi 0,9, se eu não me engano. Umas lentes bem gigantescas. O número pode ser menor do que 1. A matemática que determina o fator F permite, mas não muito menor do que 1. Acho que 0,9 foi a lente mais aberta que eu já vi. São caríssimas, tá? São bem caras. E são difíceis de operar toda aberta. Esteja eu trabalhando dentro do campo físico das câmeras, ou esteja eu trabalhando dentro do campo da computação gráfica, profundidade de campo, vamos ver aqui, ó, gente, que o termo é profundidade de campo, ó, depth of field em inglês, profundidade de campo, é o controle do quanto da relação de distância entre as imagens a partir de um determinado ponto de foco está ou não dentro do foco. Isto é um recurso estético importante. Isso é, digamos assim, um fenômeno óptico, mas ele é um fenômeno estético. Ele é um fenômeno que me permite criar um discurso na imagem. Como vocês imaginam que eu posso utilizar criativamente esse recurso da profundidade de campo? Para que se faz isso? Qual o objetivo, por exemplo, desse tipo de imagem? Está em foco aqui, mas está sem foco lá atrás. Isso, João, assim, exatamente também, Diego. Ou seja, é uma das estratégias que a gente tem para concentrar o interesse, concentrar a dizer qual é a informação
que eu, fotógrafo, quero que o espectador preste atenção de imediato. Tá? É por isso, por exemplo, que é muito comum nos celulares vocês encontrarem a simulação desse efeito, certo? E é simulação como rosto, foto de rosto. Tem outro nome para isso, mas tem a ver com isso. Por quê? Porque o software, quer dizer, quem programou o software, ele está ciente que você está tirando naquele momento a foto de uma pessoa e que você quer que a informação principal seja o rosto. Todo o resto é bom que esteja fora de foco para que não tenha informação conflitiva. Tá? Então, o foco é o meu rosto. E o resto fica desfocado. Mais uma vez, o celular ele obtém isso a partir da diferença de 3 câmeras para ele fazer uma máscara e desfocar o resto. Tá? É um truque, porque a abertura óptica da lente em relação ao tamanho do sensor não permite que este efeito seja muito significativo.